E aí, pessoal, hoje para entrevistar uma figura muito importante no nosso jornalismo, Leonardo Meneghetti, diretor-geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, mas antes de qualquer coisa, um repórter de muitas histórias. E hoje, um repórter identificado com o Internacional, o rival do Grêmio, principal rival do Grêmio. Mas essa entrevista é para falar um pouco da sua relação com as grandes jornadas do Grêmio e também para ver o lado torcedor dele, vendo do outro lado da arquibancada. Acho que é interessante a gente falar. Obrigado pela sua presença aqui, Meneghetti, sempre é um prazer poder conversar contigo. Ô César, eu que agradeço a oportunidade de falar com o teu público aqui no teu canal do YouTube, de grande repercussão, e me sinto muito à vontade para bater bola contigo, para falar de futebol e especialmente de Grêmio. Eu tenho uma pergunta que para mim é uma pergunta que todo gremista quer fazer para quem estava lá. Medellín 95, Grêmio bicampeão da América. O repórter Leonardo Meneghetti estava naquela grande jornada do Grêmio. O que tu conta para o torcedor? Qual foi a sensação de ver tudo aquilo de perto, Meneghetti? Eu sabia que era uma jornada histórica e eu estava acompanhado do narrador Marco Antônio Pereira, e eu sabia que aquela jornada entraria para a história se o Grêmio fosse campeão. Veja, se o Grêmio tivesse perdido o jogo, não entraria para a história. Não. Ficaria lá como uma lembrança, como uma página. A partir do momento que o Grêmio ganha a competição, eu vou dizer assim, fazer um termo forte, eu me consagro, porque eu estava neste momento. Né? Depois o Grêmio em 2017 ganhou mais uma Libertadores da América, a sua terceira. Então, mesmo eu sendo colorado, e para quem está do outro lado lá, para quem está nos vendo, para o médico, para o advogado, para o arquiteto, eles são profissionais dessas áreas e eles têm dificuldade para entender como é que a gente, como é que o Meneghetti, que é colorado, ou mesmo você é gremista, você foi dirigente do Grêmio, na hora da análise conseguem separar as coisas, porque nós somos profissionais disso. Sim. Então, lá tem um arquiteto, tem um médico, tem um advogado, tem um motorista de ônibus, tem um taxista, tem um motorista de Uber, de aplicativo, mas nós somos profissionais disso. Hoje você é um profissional da mídia, na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. Então, quando você vai fazer, quando você está vendo o jogo lá com seus amigos no churrasco, com o Bellini, com o Vicente, você está torcendo pro Grêmio, você está secando o Inter. Mas quando você está analisando numa jornada na Bandeirantes, no Donos da Bola e aqui no teu canal do YouTube, você é isento. E eu fui para aquela cobertura com esse espírito. E eu fui muito dividido, assim, sabe? De que, o Meneghetti colorado poderia querer que o Grêmio não ganhasse. Mas o Meneghetti profissional, que para mim é mais importante, sabia que se o Grêmio ganhasse, a minha cobertura já seria histórica. Então é com esse espírito que eu fui para aquela cobertura, que realmente entrou para a história porque o Grêmio foi feliz, porque o Grêmio ganhou a Libertadores da América. Então foi muito legal participar desse momento histórico do Tricolor. Naquele momento, para quem sabe, tinha acabado, há 2 anos antes, tinha morrido o Pablo Escobar, mas ainda vivia aquela sombra do narcotráfico forte em Medellín. Sentiu alguma coisa diferente? Qual foi a sensação desde a chegada ali? Vocês ficaram o quê? 3 dias antes, 2 dias antes daquela jornada? Nós ficamos quase 10 dias lá. Isso. Como é que foi todo aquele episódio até culminar com uma festa muito bonita? Que teve um momento muito marcante, quando eu e o Marco Antônio, a gente foi junto com a delegação do Grêmio, o Grêmio viajou num domingo à tarde para Medellín, fizemos uma escala em Bogotá e fomos para Medellín. Um momento quando a gente chega no aeroporto, cheio de equipamentos de rádio, que os equipamentos eram maiores naquela época. E aí nós entramos num táxi para nos levar até o hotel, e lá pelas tantas o táxi sai da rua principal e entra numa avenida secundária. Ele desce, ele até parece que ele atravessa numa descida assim, um barranco assim, parece que tinha separado por 2 praças assim, ele passa no meio de uma rua de areia, e quando ele faz essa entrada, uma moto entra na frente dele. E ele vai seguindo a moto. E o Marco Antônio estava na frente com o motorista colombiano taxista, eu atrás, e eu lá pelas tantas cutuco no Marco Antônio e começa a falar um português rápido, né? Marco, o que é isso? O que está acontecendo? Não, calma, não sei o quê, mas viu que ele saiu da principal e tal, usando algumas coisas, linguagens bem do nosso idioma, muito rápido. E daqui a pouco eu olho para trás e tem um outro motoqueiro atrás. Tem um outro motoqueiro atrás. E aí nós vamos andando por 20, 25 minutos e bateu um certo pavor ali, um certo medo por tudo isso que tu estás falando. E daqui a pouco, quando a gente viu, a gente chegou no hotel. Nós estávamos no hotel perto do hotel onde o Grêmio estava concentrado, um bom hotel, em Medellín. Chegamos no hotel. Quando chegamos no hotel, aí entra o repórter. Aí eu perguntei pro taxista, escuta, o senhor veio para uma via secundária e daqui a pouco um motoqueiro, depois outro motoqueiro, e os motoqueiros eram contratados do taxista.
O taxista falou assim, quando a gente pega turista e vocês vieram com muito equipamento, você não viu que eu passei lá um rádio, quando eu vi, daí eu não me lembrava, ele tinha passado um rádio, nesse tipo de viagem um pouco mais longa, aeroporto-hotel, com turistas com equipamentos, eles têm um comboio lá, eles têm uma situação que eles ficam resguardados. E isso mostra o momento em que a Colômbia estava ultrapassando. O segundo momento, que não chega a ser tenso, quando eu vou dar, no dia seguinte ao título do Grêmio, nós ficamos mais um dia lá em Medellín, eu vou dar uma passeada pelo centro, o Marco preferiu ficar no hotel, estava cansado, a jornada foi desgastante, foi longa, madrugada dentro, e eu vou passear, e aí o pessoal do hotel me diz, ó, cuidado pelas ruas de Medellín, quando caminhar, quando andar, tenha muito cuidado, procure não ficar em pontos isolados, porque ainda vivemos uma situação de insegurança. Essa história de Medellín é uma história que sempre envolve, e não são muitos os repórteres, os jornalistas que viveram essa situação. E quando a gente fala e quando a gente tem a oportunidade de conversar, a gente sempre tem que avançar nesse aspecto, porque poucas pessoas conhecem essa história fantástica, uma página linda da história do Grêmio. 3, né? O Grêmio tem 3 títulos, um foi esse, e foi em Medellín pós Pablo Escobar. O estádio, a ida para o estádio, alguma coisa que também deixou, porque essa sensação inicial deixou, opa, onde é que eu tô, né? E ela também te levou a crer que pudesse acontecer alguma coisa mais séria? Estádio Atanásio Girardot, com a cordilheira dos Andes ao fundo, um lindo estádio. Todo mundo sabe que a mulher colombiana é muito bonita. E um estádio com muitas mulheres bonitas no estádio, me chamou muita atenção, mas com uma polícia, o policial, o agente que estava no estádio, muito rigoroso, com uma razoável truculência. A entrada no campo, os repórteres do Rio Grande do Sul, a entrada no campo para cobrir a comemoração do Grêmio foi tensa, eles não queriam abrir o portão, nos ameaçaram, se vocês passarem esse portão aqui, vocês não voltam. Olha, a gente não queria mais voltar, a gente queria entrar no campo, fazer a festa, fazer o vestiário, naquela época, você sabe bem, nós entrávamos no vestiário, né? Era cada um por si, Deus por todos, não tinham as entrevistas coletivas pulverizadas hoje, mas com muito rigor, com uma certa truculência. Mas fomos bem recebidos, a imprensa brasileira foi muito bem recebida lá, especialmente a imprensa gaúcha, mas o Brasil inteiro cobriu, então não houve maior problema. Só esse rigor assim excessivo para entrar dentro do estádio e dentro do campo no final do jogo. Aí surge o Meneghetti Colorado. O Meneghetti tem toda a história de jornalismo, antes de qualquer coisa, como tu disseste no início da nossa conversa, mas surge o Meneghetti Colorado. Sentisse muita dificuldade como é que foi assumir o teu lado em relação aos gremistas? Teve algum tipo de dificuldade? Sim, eu tenho até hoje. Isso custa caro, como eu digo. Qualquer opinião que eu emita nas redes sociais, canal de YouTube, nos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes, César, eu sou taxado por ser gremista ou colorado. Então eu vou lá, se eu critico o Grêmio, é porque é colorado. Se eu elogio o Inter, também. Se eu elogio o Grêmio, mas é colorado. Tá fazendo mérito no saco. Se eu elogio o Inter, é colorado. Então a opinião nunca é... O torcedor, ele tem uma expectativa que o jornalista, como eu digo, saia do muro. Mas quando o jornalista sai, ele tem dificuldade para aceitar. Especialmente o controverso para quem torce do time que o torcedor é contrário. Então, é difícil, é caro isso, é custoso, mas eu me sinto muito melhor assim. Eu acho que a relação, e isso eu não quero com isso contagiar ninguém que o faça, eu acho que a relação fica mais franca, ela fica mais verdadeira e mais aberta. Eu respeito quem não quer abrir o seu time do coração e respeito quem queira abrir o seu time do coração. Mas eu digo o seguinte para quem quer abrir, é custoso, é oneroso, não é tão simples essa decisão. Essa é uma decisão que deve ser efetivamente muito complicada para quem é criado numa cultura de dicotomia, né, permanente. Nós não temos aqui 4, 5 clubes fortes, temos 2 gigantes, né? Uma situação, uma pergunta, um bate-bola assim. O melhor momento Meneghetti torcedor do Internacional em relação ao Grêmio, obviamente, e o pior momento. Qual foi o jogo pior que tu vivesse como torcedor aí toda a tua vida como colorado? Pior momento? Pior e o melhor. A melhor vitória e a pior derrota. Vou só fazer um parênteses. Você sabe que o melhor Grenal que eu vi na minha vida é um Grenal que eu ainda era apenas torcedor do Internacional, que o Grêmio venceu no Beira-Rio em 1978, 3-2 de virada. Gol do ladinho. Isso aí. Naquele Grenal, aos 10 minutos, o Luxemburgo e o Eurico foram expulsos, então ficou um jogo franco de 10 contra 10.
né? 9 em campo mais o goleiro. O Inter sai ganhando 1-0, o Grêmio empata com o gol do Everaldo, o Inter faz 2-1 com o Falcão, o primeiro gol do Inter foi do Lúcio de falta, e o Grêmio vira com um ladinho e um golaço do Éder. Foi o melhor Grenal que eu vi na minha vida. Ah, mas é Colorado achando que o Grêmio venceu o Grenal. Bom, eu tenho que dizer a verdade, o melhor Grenal o Grêmio venceu no Beira-Rio, que eu posso fazer. Como torcedor, o momento assim, mais triste, eu acho. Tu quer da rivalidade Grenal ou tu quer... Não, da rivalidade. Da rivalidade Grenal, o Grenal de 4-0. No Beira-Rio. O pior. O Inter esteve todo de vermelho. Sim. E o Yura fez o famoso gol do vento. 6 de novembro de 1978 ou 77. 77. 4-0. Nós saímos, eu, meu pai e meu irmão do Beira-Rio, no 3-0. E ainda o Tarcísio fez um gol de cabeça, fez o 4-0. O Yura fez o famoso gol do vento no Benítez. Deu um balão da meia-lua e o Benítez se atrapalhou e a bola entrou entre a mão dele e o travessão. O grande Benítez, né? Que depois viria a ser um excepcional campeão brasileiro invicto com o Inter em 79. Grande goleiro da seleção do Paraguai. Isso. E a melhor vitória da rivalidade Grenal? Olha, tem algumas. Mas é que, assim, tem momentos profissionais que por exemplo, eu cobri o Grêmio no torneio colombino na Espanha. Quando eu chego aqui, o Internacional ganha o Grenal, eu estava com o Grêmio lá do 5-2. Mas ali eu fiz o Grêmio naquele jogo. Eu entrevistei Hélio dos Anjos e Cacalo naquele jogo. Hélio dos Anjos estava desmontado. Há quem diga que ele foi demitido no intervalo. Estava desmontado no vestiário. Aquele foi um momento, se eu fosse pensar como torcedor, muito legal. O Internacional vinha de uma sequência de o Grêmio ganhando tudo com o Filipão nos anos 90 e aí teve aquele Grenal do 5-2. E se eu lembrar lá da minha infância, eu vou lembrar de um momento que para mim é muito feliz, é muito marcante, que é um dos primeiros Grenais que eu tenho referência, que é em 1975, Inter campeão gaúcho. Eu tinha 9 para 10 anos, com um gol do Flávio Minuano, num Grenal em que o Falcão passa uma bola para o Valdomiro pela direita, o Inter ataca na goleira do Gigantinho, o Valdomiro dá um pouco um balãozinho, um pouco uma meia-lua no Jorge Tabajara, avança, cruza a bola muito forte, o Anchieta tenta afastar, a bola resbala nele e bate, e o Picasso faz uma defesa quase milagrosa, assim, no contrapé, que o Anchieta foi afastar a bola e ela sobra dentro da área e o Flávio Minuano faz um gol. Esta é a minha primeira referência de Grenal. Primeira lembrança. 1975, quando eu tinha 9 anos, e foi um marco, era um dia muito frio em Porto Alegre, eu era um garoto pequeno, eu estava um pouco gripado e tal, e é uma referência muito saudável, muito positiva que eu tenho dos clássicos. É legal. Esse jogo eu era muito, muito jovem, mas eu já tinha uma ideia desse jogo aí. O jornalista cobrindo o Grenal, como é que é? Qual é a primeira coisa que vem? Porque, principalmente na época que se fazia goleira, né? Se fazia goleira de fato mesmo, ficar atrás da goleira, ir para dentro do vestiário. Qual é a sensação, por exemplo, de ficar na goleira do Grêmio sendo colorado? Isso mexia ou o negócio era só profissional? Quando eu tô ali, às vezes que eu fiquei atrás do gol de Grêmio e Inter, eu tive em grandes momentos felizes do Grêmio. Eu vi o Grêmio ser campeão brasileiro em cima da Portuguesa, eu vi o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil, eu estava naquele Grêmio Corinthians no Morumbi, o Grêmio já havia eliminado na semifinal o São Paulo. Quando eu tô dando depoimento de goleira, César, para mim pode estar jogando Gama, Iguará, Grenal, Barcelona, Real Madrid, o depoimento eu mesmo. Claro que um jogo decisivo, um Grenal mexe mais contigo. Não existe imagem mais linda, na minha opinião, não existe imagem mais linda que tu tá dentro de um campo, olhar para um gramado e ver Inter e Grêmio entrando de campo, festa da torcida. Eu acho que essa rivalidade hoje está um pouco exacerbada, atenuada, mas é uma imagem linda, o contraste do azul, preto e branco, um vermelho e branco, é uma coisa linda. Mas quando eu tô ali para dar depoimento, na goleira do Grêmio, na goleira do Inter, não muda nada. Pode ser Gama e Guará, pode ser Inter e Brasiliense, pode ser Grêmio e Gama, não muda nada, entendeu? O depoimento meu vai ser dado com a mesma intensidade, vou tentar ser o mais preciso. O que a gente está concentrado, tem que ser que nem um médico que vota num partido de esquerda e vai operar alguém de direita. Quando ele está operando, ele não vai, né? Esse cara aqui eu vou operar, vou ferrar aqui o joelho do cara. O cara vai ser, é uma das comparações que eu faço, o cara vai ser profissional. Quer dizer que o repórter de política, César, ele vota na eleição, né? E ele votou em alguém, né? E ele pode ter votado em alguém que ganhou, e ele pode ter votado em alguém que perdeu, mas quando ele vai entrevistar um desses, ele vai entrevistar, a gente espera, né? Com a mesma isenção, com a mesma independência, com a mesma imparcialidade. Então, o meu depoimento de goleira, seja num gol do Grêmio, num gol do Inter, é o mesmo. O que tem é a conversa de bastidor. Nós, repórteres, atrás dos gols, mas vai ser um massacre pro Grêmio hoje, ou mas vai ser um massacre pro Inter hoje. E isso tem também no Inter e Fluminense, no Grêmio e Palmeiras, conversas normais que acontecem. Então, é possível que a gente tem que tentar passar para quem está do outro lado que ali nós somos profissionais e separamos isso, por mais que quem está lá nos vendo agora tenha dificuldade para compreender isso.
Por fim, a gente batendo um belo papo aqui com o Meneghetti, contando as suas histórias. Nós passamos pela transição, Meneghetti, a força do rádio, a evolução da televisão, a entrada das mídias conectadas ou das mídias digitais. Conta principalmente para os mais jovens como era e o que mudou, por exemplo, na relação repórter-jogador, repórter-dirigente, repórter principalmente em cima desse trabalho do dia a dia. O que mudou? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje a gente vive uma relação mais artificial, mais pulverizada, né? Eu chegava no estádio, na época no estádio olímpico, no Beira-Rio, e entrevistava quem eu queria. Eu chegava cedo, sempre cheguei muito cedo no estádio, chegava Isso lá... no dia a dia, também no dia de jogo? Chamava o Dinho lá, Dinho, lata, vamos fazer uma lata, era o código. Entrevistava o Dinho, o Goiano, o Carlos Miguel, o Danley, o Gamarra, o Goicoechea no Inter, e ia entrevistando. Depois dos jogos, eu entrava no vestiário e cada profissional fazia uma entrevista com o treinador. E aí, portanto, preza o talento, não é que nem hoje que é uma pergunta. Era insalubre entrar no vestiário? Sim, eu continuo achando que é insalubre entrar dentro de um vestiário, vendo um monte de jogador tomando banho. Isso é ruim, mas a possibilidade de entrevistar um treinador, um dirigente, de forma isolada, e eu posso replicar na resposta dele, ali mostra quem tem farinha no saco ou não tem, entendeu? Ali que só chegar na coletiva e fazer uma pergunta só, o cara vai lá, decora a pergunta de casa, nem tá prestando atenção. Às vezes o treinador tá dando uma grande resposta e às vezes as melhores perguntas vêm de alguma resposta do teu entrevistado. A melhor pergunta não é aquela que traz de casa. Hoje eu quero perguntar para o Renato isso, eu quero perguntar para o Cudê isso. Não, ouve o que o Cudê fala e em cima disso pergunta, que as gerações às vezes não prestam atenção, elas têm dificuldades para ouvir. Então a relação se tornou menos pulverizada, ela era mais verdadeira, ela era mais... Cada um tinha a possibilidade de fazer o jornalismo que queria. Hoje não, a assessoria de imprensa do Grêmio decide quem vai falar e amanhã do Inter decide quem vai falar. Isso valia para jogo, valia para viagem. Eu ia aqui cobrir o Botafogo, jogava com o Internacional, eu ia lá no hotel onde o Botafogo se concentrava, ia lá, eu sabia o horário da janta, qual era o horário da janta? É 8 horas da noite. Então, 7 horas eu estava na frente do restaurante, passava o Túlio, vamos fazer uma lata aqui, vamos lá, Gaúcho, entrevistava o Túlio, vinha o Palmeiras, Edmundo, vamos fazer uma lata aqui. Isso terminou. Isso acabou. Eu fazia com o Edmundo, fazia com o Cleber, fazia com o Evaíro, fazia com quem queria. O treinador, às vezes, do outro time fazia um doce. Não, eu vou falar amanhã depois do jogo. Pô, vem cá, Luxemburgo, vamos fazer uma lata aqui pra Rádio Bandeirantes. Não, pra Bandeirantes não vamos falar, eles conhecem São Paulo, é um facilitador que a gente sempre teve. Vai lá, entrevista ele e pronto, acabou isso. Ou se eu vou lá cobrir o Palmeiras, é um assessor de imprensa, ainda mais que eu não sou da aldeia dele, que vai botar alguém pra falar e terminou. É claro que a mídia digital tem uma outra mudança grande, César, impactante, que é a velocidade da informação. A velocidade da informação mudou, embora as redes sociais, as mídias digitais, ainda tenham muita questão da fake news. As informações ali, elas normalmente são vistas e são checadas aonde? Na grande mídia. Isso ainda está acontecendo. Vai para o rádio, vai para a televisão, ainda para jornal ou para os sites que tenham um pouco mais de credibilidade. Então a mudança ela é completa. E a geração atual, como ela tem tudo pulverizado e mastigado, ela às vezes fica um pouco preguiçosa. Então, e ela não pode cair nessa armadilha. Ela tem que fazer uma cobertura de viagem ou uma cobertura de dia a dia. Eu sempre, quando eu saía, na época lá da 0 Hora, ou do Correio do Povo, ou daqui, ia pro estádio, eu dizia assim, o que eu vou fazer de diferente? Qual é a barbeiragem que eu vou fazer hoje? Vou entrevistar quem hoje para sair um pouco da curva. Porque ficar só contando o treino, o Antônio Lopes fez um esquema, testou, o Zinho como falso meia esquerda, ajudando o lateral esquerdo, cobrido pelo Elcio e tal. Não. O que eu vou perguntar pro Lopes? Como é que eu vou pegar o Lopes sozinho dos outros colegas para que ele me dê uma resposta que possa dar uma manchete na 0 Hora amanhã, ou no Correio do Povo, ou na Rádio Bandeirantes? Então, era tentar buscar o diferente. E eu acho que as gerações atuais, às vezes, se contaminam, tá tudo pulverizado, é um entrevistado só. Se o repórter quiser, ele vai lá perguntar. Ele fica ali assistindo, os outros vão perguntar para ele pega o que ele falou depois e bota no ar. Copia o que tem ali e bota no ar. Esse é um detalhe porque as pessoas acabam não sabendo todo um caminho para chegar onde ele chegou. Leonardo Meneghetti, diretor-geral do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul, apresentador titular dos Donos da Bola, programa de maior repercussão na TV no Rio Grande do Sul hoje na área de esportes. Está aqui, conversou com a gente, contou histórias. Nós já sabemos agora como foram os bastidores, sobretudo aquele bastidor lindo de Medellín em 95 e também as vitórias e as conquistas. Meneghetti. E outra, pessoal, sigam o canal do homem. Sigam o canal do homem. Tô lá aprendendo a fazer. Vale a pena. Tu é exemplo, tô aprendendo. Vale a pena. Sigam o canal do homem no YouTube. César Cidade Dias, obrigado, Meneghetti. Valeu. Um abraço, César. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Até a próxima, gurizada.